Eu estou vendo alguns rostos que eu nunca vi. Eu sou bom de rosto, sou péssimo de nomes, mas de rosto eu sou muito bom. E eu vou aproveitar isso para começar essa preleção falando um pouquinho do que é o Espiritismo, muito rapidamente. Quando Moisés veio ao mundo e se libertou os hebreus, ele trouxe a primeira revelação. E isso aconteceu porque existia um povo que tinha a noção de um Deus único. A segunda revelação, ela veio com Jesus. Porque o povo daquela época já estava pronto para receber a mensagem de amor que ele trouxe. O Espiritismo é a terceira revelação, que traz consigo a ideia de ensinar nós, seres humanos, no caminho da reforma moral. Tá? E o Espiritismo ele tem 5 pilares básicos, fundamentais. O primeiro é, sim, Deus existe. Tá? O segundo é, Ele é nosso Pai, criou todos nós e, portanto, somos todos irmãos. O quarto pilar fala sobre a pluralidade, palavra difícil, dos mundos habitados. Esses mundos que circundam essas estrelas que estão aí no universo. Todos eles são habitados de formas diferentes. Então, também, que é a intercomunicabilidade entre espíritos, estejam eles encarnados ou não. E se vocês estão prestando atenção, vocês viram que eu pulei o número 3, né? Que é a pluralidade das existências. Ou seja, nós estamos falando de reencarnação. Um tema bastante polêmico, né? Mais uma vez, nós vamos estar falando sobre reencarnação. O tema de hoje, né, é a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unidade da existência os rompe. Tá? Eu falei que a reencarnação é um tema polêmico, né? Tem gente que diz assim, não existe nada sobre reencarnação na Bíblia. Pessoas que falam isso não devem ter lido Mateus 17:11, ou não conhecem a história do segundo concílio de Constantinopla. Mas esse não é o tema, então eu convido vocês a procurarem, né? Vou falar de novo, Mateus 17:11 e o segundo concílio de Constantinopla. Muito bem. Eu vou pedir para vocês olharem para os lados, verem a pessoa que está do seu lado. Olhe para a pessoa que está atrás de você, olhe para a pessoa que está à frente, tá certo? E isso vai fazer sentido, muito sentido daqui a pouco. Gente, o que acontece se quando dois espíritas discutem reencarnação? Vocês acertaram. Nada. Espíritas não discutem reencarnação. Reencarnação é um fato para nós espíritas, como é um fato também para algumas outras religiões orientais. Só que o nada é uma das 4 possibilidades de crença que eu vou falar hoje, no que diz respeito ao que acontece conosco depois que essa existência acaba. Bateu, vira o pau. Bom, nós somos gerados, a união de um espermatozoide e de um óvulo, a criança fica na barriga da mãe 9 meses, vive um punhado de anos, morre e nada. Essa é a crença do ateu, né? E, no caso do espiritismo, vai totalmente de encontro contra. E vai contra também uma série de evidências que estão todas aí. E hoje eu vou falar de uma, tá? Eu poderia falar de um monte de outras evidências, mas eu escolhi uma. Alguém aqui conhece Divaldo Franco? Divaldo, o maior expoente do espiritismo hoje no Brasil. Ele é escritor, ele cuida da Mansão do Caminho, lá na Bahia, e ele faz palestras. E ele estava na Europa. Né? Essa história que eu vou contar
Vocês acham fácil no YouTube, eu me contando, muito melhor que eu. Bom, ele está lá na Europa e depois de uma palestra, uma senhora que estava bastante triste, né, bastante fora de si, disse para ele que o filho dela morreu. Detalhe, era uma cientista. Não acreditava no porvir, né, na transcendência. Só que a conversa que ela teve com o Divaldo mexeu com a estrutura dela, mexeu tanto que ela voltou no dia seguinte junto com o marido, que era 10 vezes mais ateu do que ela. E a conversa não foi amigável. Em determinado ponto, esse marido chegou e disse para o Divaldo: você é um grande telepata. E foi aí que o Divaldo mostrou para ele que ele não era um telepata. O seu filho se matou. Como é que você sabe? Vocês tiveram uma discussão. O filho dele queria ser sacerdote. Imagina um ateu tendo um filho sacerdote. E no meio da discussão, ele disse assim: filho, depois disso aqui não existe nada. Pai, você tem certeza? Certeza absoluta. Eu acho que se ele soubesse o que iria acontecer depois, ele nunca teria dito aquilo. Ele saiu e depois de alguns momentos, um tiro. O rapaz tirou a própria vida. Mas a questão aqui não é essa. Né? A questão aqui é falar sobre os laços de família. O pai olhou para o Divaldo e falou: como é que você sabe de tudo isso? Ele está aí do seu lado. E ele está me contando essa história. E do lado dele tem uma senhora. Ele descreveu. Era a avó do garoto. Então, os laços da família continuam. Certo? De novo, o tema hoje são laços de família. Então, nada depois da morte, a gente já falou hoje, passou por cima. Existem religiões que estão chamadas panteístas. Existe um grande, de acordo com essas religiões, existe um grande espírito e cada vez que um de nós reencarna, um pedacinho desse espírito anima o corpo. A gente vive e morre. E o que acontece com esse espírito? Volta para esse espírito único. Ou seja, não existe individualidade. Não existe laço de família. Eu tenho 3 filhos, um dia eu desencarno, de acordo com essa doutrina, o meu espírito simplesmente volta para uma massa muito maior. E quando eles desencarnaram, a mesma coisa. E quando todos desencarnaram, a mesma coisa. Não existe individualidade, não existe laço de família. Muito bem. Você. Agora a gente já está no mundo cristão. Né? E aí entra um pouquinho de polêmica. E isso fique bem claro. Os espíritas, o espiritismo, ele respeita toda a maneira de ver de qualquer religião. Agora, dentro do cristianismo, existe uma linha de pensamento que é a seguinte. E a preleção de hoje, o objetivo é fazer a gente pensar. Tá? Então, continuando, existe uma linha de pensamento que é a seguinte. O espírito é criado no momento do nascimento, ou da concepção, em quem você teve, né? Mas é naquele momento. Tá? A concepção, o espírito foi criado. Aí a pessoa vive, e esse corpo aqui, né? Uma hora vai parar de funcionar. Aí a pessoa vai fazer o quê com esse espírito? Ele vai dormir. Até quando? Até a próxima vinda de Jesus à Terra.
Ou seja, temos espíritos aí dormindo há 2.000 anos, 3.000 anos, 5.000 anos. Né? E fazendo matemáticas, calculou quantas pessoas já nasceram na Terra. 110 bilhões de seres humanos. É muita gente. Não sei como é que eles chegaram nesse número, mas é muita gente. Então, em algum lugar tem 110 bilhões. Ah, não, 110 menos os 8 nós somos hoje, né? Beleza. Aí eu fico imaginando quando Jesus voltar, a fila que vai formar. Só que, de novo, foco aqui é a unicidade dos laços de família. Minha família tem 5 pessoas. Digamos que essa seja a alternativa correta. Chega o julgamento, não importa quanto tempo a fila dure, né? Chega lá, minha esposa com certeza vai para o céu. Né? Pode me aguentar, ela vai para o céu. E se eu não vou? Onde é que está a unicidade da família nesse momento? Ou então, se você é mãe ou pai, de acordo com essa ideia, você vai para o céu e sabe que o seu filho foi para o outro lado. Dá para ter paz? Uma ideia dessa? Essa é a ideia de justiça que a gente tem de um Deus que ama. Mas, de novo, respeito. O Espiritismo respeita todas as ideias. E o Espiritismo? Pois lembra que eu falei para olhar para o lado? Então, é isso. Imagina o seguinte. Hoje é dia de festa e vocês resolveram vir à casa espírita. Você, de pessoa de baixo, pessoa de cima, que está me assistindo. Hoje é dia e nós todos somos uma grande família. Todos nós somos familiares. Conseguimos arrumar uma data para todo mundo ver. Nossa, que maravilha, né? Todo mundo veio. É aniversário da Buja. Não. Aniversário da tataravó. 100 anos. Só que, tá vendo esse corredor aqui? Do lado de cá estão os encarnados. Do lado de lá, a turma do andar de cima, os não encarnados. Aquela avó que já foi, aquele pai que já foi, aquele irmão que morreu no acidente. O que eu quero dizer com isso é que o Espiritismo ensina que nós somos agrupados em diversas famílias. Parte está lá, parte está aqui. Eu falei sobre o terceiro pilar do Espiritismo. Nós somos criados simples e ignorantes, tal qual uma folha de papel. E o nosso destino, nosso retorno, é voltar a Deus. Como? Através de uma evolução contínua. Que acontece como? Através de encarnações sucessivas. Passou um mês e a Buja desencarnou. A Bíblia desencarnou. Então ela estava do lado de cá, essa foi pro lado de lá. E o pessoal do lado de lá disse assim: poxa vida, por que você demorou tanto? Tem um casal grávida aqui. De onde vem aquele espírito que vai animar aquela criança que vai nascer? Do lado de cá. Ou seja, os críticos falam o seguinte: se eu reencarno, eu vou ser filho do Paulo, depois eu vou ser filho do José, depois do Pedro, do João, e eu vou ter um monte de filhos. Aqui na Terra, sim. Mas de acordo com a ideia que eu acabei de passar para vocês, são simplesmente espíritos interpretando papéis diferentes. Meu pai já foi. Já faz 9 anos. Um dia eu vou também. E talvez nós voltemos como irmãos. Mas esse não é o ponto.
O ponto, de novo, é os laços de família. O Espiritismo diz que os laços de família eles não se quebram, jamais. Permitindo que a família seja o que deveria ser. Se a família deveria ser um lugar seguro para que as pessoas pudessem evoluir em paz. Um lugar onde as pessoas recebessem amor. Mas vão desencarnar um dia, vão sentir saudade. Sim, mas elas vão continuar recebendo amor, elas vão continuar recebendo apoio, elas vão continuar estudando do lado de lá, até chegar o momento de ir para cá de novo. Carlos, é muito bonito, mas é muito fantástico. Beleza? Pensei que não ia dar tempo, vai dar tempo. Nós somos cristãos. Sim? Nós cremos um cara, um barbudo da Galileia, viveu há 2.000 anos atrás, tá? E fez um monte de coisa. Tá? No final dos evangelhos está escrito mais ou menos assim: se fossem escritos todos os livros de acordo com aquilo que Jesus fez, não caberiam na terra de tantos livros que seriam escritos. Vamos falar de uma passagem. Lázaro. Né? Vocês conhecem a passagem. Lázaro estava doente e Jesus estava a algumas léguas, estava longe. Uma das Lázaro tinha 2 irmãs e falando assim para um empregado, sei lá, vai atrás de Jesus, traz ele de volta, porque ele vai curar Lázaro. Atacaram Jesus. O que Jesus disse? Essa doença não leva à morte. Essa doença leva à glória do Filho do Homem. Isso vocês podem ler, falando ipsis literis do que está escrito na Bíblia. De jeitinho que está escrito. Em determinado momento, Jesus fala assim, desse jeito: Lázaro está dormindo. Está na hora de eu ir acordar. Lázaro está dormindo. Jesus não disse, Lázaro morreu, eu vou lá e vou ressuscitá-lo. Jesus pega lá e Maria, a irmã, vem correndo. Jesus, Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas seu irmão não morreu. E aí a irmã diz, eu sei, você vai encontrar com ele. Eu sei, no dia de juízo. Pá, pá, pá. E ela chora, aí o pessoal que está em volta chora. E Jesus chora. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Dali meia hora, Lázaro ia estar andando. Por que Jesus chorou? Porque ele viu a miséria humana. Mais uma vez. Não estou falando da miséria financeira, a miséria da fé. Ele disse, aquela doença não ia levar à morte. Lázaro teve catalepsia. Pode consultar no Google. É um estado que leva a uma morte aparente. Diminui o batimento cardíaco, mas a pessoa não morre. Por quê? Porque Deus não derroga as suas leis. Quando uma pessoa desencarna, o elo de ligação entre ela e o espírito e o corpo é cortado. E não tem super-homem que colhe no novo. Não tem Jesus que colhe de novo. Porque Deus não derroga suas leis. Então, que Lázaro voltou é porque ele nunca morreu. Ah? Então, meus irmãos e minhas irmãs, de novo, a questão de hoje não é um milagre, não é. A questão é o que
nós estamos fazendo no nosso caminho de evolução, quem está conosco, e principalmente quem está conosco, sempre vai estar conosco. De novo, isso é muito fantástico, Carlos. Até para discordar, você precisa estudar. Até para você falar, eu não acredito, você precisa dizer com uma base. Mas que nem a criança quando fala, come isso aqui, ele quer, que eu não gosto. Você vai comer? Não. Os críticos do espiritismo não conhecem o espiritismo. E mesmo nós espíritas que estudamos, nós ainda estamos engatinhando. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o convite é o seguinte: são 3 coisas. Conecte-se a Deus. Como? Através da oração. Isso vai mudar a sua vida. Quase falo, eu garanto. Vou falar, eu garanto. Coloque Deus na sua vida, conecte-se a Deus, tenha um relacionamento com Deus. Naturalmente, vão surgir dúvidas. E aí o que você faz? Você vai atrás das respostas. E quando você encontrar as respostas certas, você vai saber. Isso se chama estudar. Quando você chegar num grau do estudo e tiver iluminação suficiente, você vai se achar pronto para engrossar as fileiras do exército de Jesus. Você vai se pôr ao trabalho para fazer o quê? Para construir o reino de Deus aqui na Terra. Então, primeiro você constrói o reino de Deus dentro de você. Tá? E depois você se põe em marcha para ajudar outras pessoas. Que tal começar por aquelas que você tem dentro da sua casa? Com a fé de que eles sempre vão estar perto de vocês.